lugar que coincide com cada detalhe descrito na Bíblia. Uma montanha cercada, vigiada, proibida. Não está localizada no Egito, nem no local onde nos disseram para procurar, mas sim na Arábia, onde a Bíblia realmente situa Moisés quando se encontrou com Deus. Durante séculos, estivemos olhando para a montanha errada. Êxodo 19:18 diz: o monte Sinai fumegava completamente, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. Agora, pela primeira vez, pesquisadores acreditam que podemos ter encontrado a mesma montanha onde aquele fogo teve origem. Altares de pedra, uma rocha fendida, um cume enegrecido e barreiras ainda no lugar. Por que essa evidência foi ocultada? E por que está vindo à tona agora, justamente em nossa geração? Acompanhe-nos enquanto desenterramos uma história esquecida nas areias do deserto e fazemos a pergunta que ninguém ousou fazer antes. E se o verdadeiro Monte Sinai foi encontrado, mas em um lugar inesperado? Evidência esculpida na rocha. Tudo o que a Bíblia descreve está ali. O livro de Êxodo nos oferece um relato detalhado. Não uma alegoria simbólica ou vaga, mas uma narrativa cheia de locais, objetos e ações específicas. Não são apenas descritos o fogo e o trovão divino, mas também marcos geográficos, rituais e estruturas reais. Se acreditamos que esse relato reflete eventos históricos, então as marcas físicas desse encontro ainda deveriam ser visíveis. E no noroeste da Arábia, talvez estejam. Comecemos pela rocha dividida. Em Êxodo 17, o povo de Israel, recém-liberto do Egito, clamava desesperadamente por água. Deus ordenou a Moisés que ferisse uma rocha em Horebe, e ao fazê-lo, dela jorrou água. Aquele foi um milagre, mas o mais surpreendente é que no deserto da Arábia, numa área há muito tempo associada à antiga Midian, existe uma enorme rocha de granito com mais de 18 metros de altura, perfeitamente rachada ao meio. Ela está isolada, sem ligação com nenhuma formação geológica que indique erosão natural. E na base dessa rocha há evidências claras de um antigo fluxo de água. Canais profundos esculpidos na pedra, em um lugar onde as chuvas são praticamente inexistentes. Poderia ser esta a mesma rocha que Moisés feriu? Ao menos ela coincide com a descrição bíblica com uma precisão impressionante. Há também um altar, localizado ao pé da montanha, construído com grandes pedras planas. Ao redor, encontram-se gravuras de touros e bezerros. Esse tipo de arte é incomum no contexto árabe, mas assustadoramente familiar quando lemos Êxodo 32, que relata como os israelitas moldaram um bezerro de ouro enquanto Moisés demorava a descer da montanha. Essas gravuras não são meramente decorativas, têm contexto, falam de rebeldia, refletem fielmente as Escrituras. Êxodo 24:4 diz que Moisés ergueu 12 colunas representando as 12 tribos de Israel. Isso não é folclore. É evidência arqueológica que dá suporte ao texto bíblico. Ao reunir todos esses elementos, algo se torna claro. Essa montanha conta a história bíblica, não de maneira simbólica ou figurativa, mas literal. Jebel al-Lawz, a montanha esquecida da Arábia. Longe das fronteiras conhecidas da península do Sinai, ergue-se uma montanha diferente, silenciosa, íngreme, praticamente ignorada pelo mundo exterior. Seu nome é Jebel al-Lawz. Ela está localizada no extremo noroeste da Arábia Saudita, dentro da antiga região conhecida como Midian. E é aqui que a história toma um rumo inesperado. A Bíblia nos diz que, após matar um feitor egípcio, Moisés fugiu do Egito e se estabeleceu na terra de Midian. Não no Egito, mas na Arábia. Casou-se com a filha de Jetro, um sacerdote midianita. Cuidou de rebanhos naquela terra. E foi ali, próximo ao Monte Horebe, que encontrou a sarça ardente. Isso significa que desde o início da narrativa, a geografia coloca Moisés na Arábia e não no Sinai.
Então, se o monte de Deus estava em Midian, poderia ele ser, na verdade, Jebel Alaus? Essa montanha não é um ponto turístico, não aparece em catálogos de agências de viagem. Não há filas de ônibus, nem barracas de lembranças. Na verdade, por anos, as autoridades sauditas cercaram a região, posicionaram guardas armados e proibiram o acesso de pesquisadores estrangeiros. Uma zona restrita no meio do deserto. Isso por si só já levanta questionamentos. Mas o que torna Jebel Alaus verdadeiramente extraordinária é o quanto ela se assemelha, com precisão surpreendente, ao relato bíblico. Com mais de 2.400 metros de altura, é um dos picos mais altos de toda a região. O topo da montanha está visivelmente enegrecido, como se tivesse sido queimado pelo fogo. No entanto, as rochas logo abaixo da superfície preservam a coloração natural do granito. Isso levou alguns a sugerirem que ali houve exposição a calor extremo, talvez provocado por um raio, ou por algo ainda mais extraordinário. No livro do Êxodo, lemos que o Senhor desceu sobre o monte em meio ao fogo. Seria possível que este cume carbonizado seja o vestígio físico daquele momento sagrado? O terreno ao redor da montanha é amplo e espaçoso, grande o suficiente para abrigar um imenso acampamento. Exatamente o que os israelitas teriam precisado durante sua permanência ali. Há indícios de antigos poços e áreas de pastagem nas proximidades, capazes de sustentar tanto pessoas quanto rebanhos. Os beduínos locais, geração após geração, não apenas chamam este monte de Jebel Alaus, mas também de Jabal Musa, a montanha de Moisés. Eles sabiam de algo que só agora começamos a redescobrir. E assim, enquanto estudiosos e peregrinos concentraram sua atenção por séculos em uma montanha no Egito, uma que não corresponde plenamente ao relato bíblico, esse pico silencioso na Arábia, quase intocado e em sua maior parte restrito ao público, pode ser a verdadeira testemunha de um encontro divino. Por que está cercado? Por que está escondido dos olhos do mundo? E o que significaria se durante todo esse tempo o verdadeiro Monte Sinai nunca tivesse se perdido, mas simplesmente tivesse sido ignorado? Barreiras e limites. A montanha que não se podia tocar. Quando os israelitas se reuniram diante do Monte Sinai, Deus não os recebeu livremente em sua presença. Ele deu instruções severas e claras, delimita o monte ao redor e ordena ao povo: tenham o cuidado de não subir ao monte nem tocar a sua base. Todo aquele que tocar o monte será condenado à morte. Êxodo 19:12. Não foi um ato de crueldade, mas uma forma de proteção sagrada. O monte era santo, pois sobre ele repousava a presença do Altíssimo. O divino não se mistura casualmente com o profano. Os limites ordenados por Deus não eram apenas físicos, eram símbolos espirituais que ensinavam que a santidade exige reverência, distância e preparação. E, surpreendentemente, aos pés do Jebel Alaus, ainda existem o que muitos acreditam ser os restos desses mesmos limites. Exploradores e pesquisadores documentaram fileiras de pedras cuidadosamente posicionadas, formando um perímetro ao redor da base da montanha. Essas estruturas não se parecem com restos de antigos povoados, nem com vestígios agrícolas. Pelo contrário, parecem marcadores deliberados, rústicos, mas organizados com precisão. Formam uma linha de separação. Alguns notaram sua semelhança com o padrão descrito em Êxodo, uma ordem física dada por Deus: marque o monte e não permita que ninguém o toque. O mais impressionante é o quão desnecessárias essas barreiras seriam, a menos que aqueles que as construíram estivessem profundamente convencidos de que ali havia ocorrido algo sagrado. Por que levantar um muro de pedras ao redor de uma montanha vazia, a menos que temessem o que significaria ultrapassá-lo? Há também uma outra dimensão de significado.
Na tradição religiosa contemporânea, os locais sagrados geralmente são protegidos por templos ornamentados, portões dourados e ministros consagrados. Mas aqui vemos uma forma antiga e reverente de adoração. Pedra sobre pedra, cercando uma montanha que outrora ardeu com a presença de Deus. Poderiam estes ser os mesmos limites diante dos quais se postaram os israelitas? Com os pés junto à linha, os olhos erguidos para o céu, tremendo entre o temor e o assombro, enquanto o trovão rugia e o fogo descia? E se for assim, o que significa o fato de que essas barreiras ainda existam? Que a ordem de não tocar continua ressoando, gravada na própria terra? Que a santidade daquela montanha foi tão avassaladora que sua memória ficou eternizada na pedra? Um incêndio no cume carbonizado, uma chama que desceu dos céus. De longe, o cume do Jebel al-Lawz se destaca dos demais. Imagens de satélite confirmam o que soldados e exploradores vêm observando há décadas. O topo da montanha está enegrecido e visivelmente queimado. Mas o que realmente chama a atenção é o seguinte: os picos vizinhos, pertencentes à mesma cadeia montanhosa, permanecem intactos. Não há sinais de queimaduras nem de descoloração. Apenas este cume, negro como carvão. Isso levanta uma pergunta inevitável: o que poderia ter causado tal fenômeno? Cientistas analisaram sua geologia. Não há evidência de atividade vulcânica na área. A rocha não tem origem vulcânica. O enegrecimento parece ter sido causado por uma exposição superficial a calor extremo. Não se trata de erosão lenta, mas de algo súbito, poderoso. Algo que não pode ser explicado apenas pela ação do tempo ou do clima árido do deserto. Consideremos agora o relato bíblico. Êxodo 19:18 declara com clareza: o monte Sinai estava todo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido sobre ele em chamas de fogo. A montanha tremia violentamente. A fumaça subia como a de uma fornalha, e o povo recuou apavorado enquanto Deus descia em meio às chamas. Isso não foi uma metáfora. Foi uma experiência sensorial. Atingiu a própria terra, transformou a montanha. Por isso, mais uma vez, precisamos nos perguntar: será que esse pico enegrecido, calcinado e silencioso é o remanescente físico de um encontro com o divino? Estaremos diante de um cume que um dia ardeu, não por causas naturais, mas pelo fogo celestial? Os céticos podem zombar, mas a evidência está ali, esperando para ser reconhecida. Uma montanha como nenhuma outra, um pico que carrega as marcas de algo, ou de alguém que transcende a natureza. Talvez seja por isso que ainda permanece em pé, solitário, silencioso, marcado. Um lugar proibido, envolto em mistério. Se essa montanha fosse apenas mais um monte desértico, irrelevante e esquecido, por que seria tão inacessível? A região que cerca o Jebel al-Lawz é severamente restrita pelo governo da Arábia Saudita. Seu perímetro é vigiado. Postos militares controlam a entrada. Pesquisadores e exploradores que tentaram chegar ao local foram detidos, interrogados e até ameaçados de prisão. Equipamentos foram confiscados, fotografias apagadas, vistos de viagem cancelados. Literalmente, é uma zona proibida. E isso nos leva a uma pergunta ainda mais perturbadora. Por que tanto segredo em torno de uma montanha se, teoricamente, não há nada a esconder? As imagens de satélite da região acrescentam mais uma camada de mistério. Enquanto a maior parte da Arábia Saudita pode ser visualizada com nitidez, essa área específica ao redor de Jebel al-Lawz aparece com baixa resolução ou estranhamente borrada, como se tivesse sido ocultada propositalmente. Mesmo plataformas como o Google Earth mostram anomalias nos pixels da imagem onde deveria haver clareza. Não há registro de base militar, nem oleodutos, nem instalações do governo. Apenas uma antiga montanha, cercada, escondida, vigiada. Então, o que poderia haver de tão perigoso ali a ponto de justificar tamanho controle?
Se a resposta for nada, por que agir como se fosse tudo? E se a resposta for algo sagrado, algo que confirma as Escrituras, então devemos considerar que o sigilo não se trata apenas de segurança, mas de controle. Controle sobre a informação, controle sobre a tradição religiosa, controle sobre uma história que, se comprovada verdadeira, mudaria tudo. O que está em jogo? O colapso de uma narrativa inteira. Durante séculos, peregrinos afluíram ao Sinaí egípcio. Mosteiros foram construídos. Igrejas foram consagradas, roteiros turísticos foram organizados, bilhões de dólares foram investidos no turismo religioso. A imagem do Monte Sinai, imponente sobre a Península Egípcia, enraizou-se profundamente no imaginário do Ocidente. Mas, e se essa imagem estiver errada? Se Jebel al-Lawz for, de fato, o autêntico Monte Sinai, as implicações seriam colossais e profundamente desconfortáveis. Em primeiro lugar, os interesses financeiros. A indústria do turismo religioso no Egito é uma fonte significativa de receita. Mudar a localização do Monte Sagrado significaria perdas econômicas, colapso de estruturas turísticas e uma reformulação drástica da percepção internacional sobre o local sagrado. Em segundo lugar, as tradições religiosas. Igrejas de várias denominações, especialmente as vertentes ortodoxas e católicas orientais, construíram caminhos espirituais, doutrinas e práticas inteiras ao redor do local tradicional no Sinai. Admitir um erro de localização exigiria a revisão de séculos de arte, ensino e simbolismo. Em terceiro lugar, o campo acadêmico. Por décadas, a teoria de que o Monte Sinai se encontra na Arábia foi descartada pelos estudiosos bíblicos mais respeitados. Críticos a rotularam como extrema, especulativa, até absurda. Mas a evidência se acumula e torna-se cada vez mais difícil ignorá-la. Com ela, surge a possibilidade de que a academia tradicional tenha estado errada, não por má fé, mas por hábito, por tradição, por repetição. E é aí que reside a resistência mais profunda, porque quando a verdade ameaça o conforto, a maioria não celebra, se retrai. As instituições se fecham, as economias se protegem, e até os buscadores sinceros da verdade precisam pesar o custo de confrontá-la. Profecia esculpida em pedra, uma montanha destinada a esta geração. Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será estabelecido no topo das montanhas, será exaltado acima das colinas, e os povos afluirão a ele. Miqueias 4:1. Essas palavras foram escritas há milênios, e não se referem apenas a uma elevação física, mas a um despertar espiritual. Isaías e Miqueias anunciam um tempo em que Deus restaurará o seu monte, um tempo em que os olhos voltarão a ouvir sua voz, e a verdade, antes oculta, virá à luz. E em Lucas 8:17, Jesus declara: não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Será que a descoberta desta montanha não é uma coincidência, mas o cumprimento exato dessa promessa? Vivemos numa era em que segredos antigos estão sendo revelados. A tecnologia agora expõe o que o deserto escondeu, e a arqueologia ultrapassa o mito. Imagens de satélite, escaneamentos do solo e testemunhos oculares convergem sobre uma montanha ignorada por séculos. Talvez isso não seja acaso. Talvez Deus esteja revelando o que esteve enterrado, porque esta geração precisa acordar. O redescobrimento deste cume não é apenas um marco histórico, é um alarme espiritual. É como se as próprias pedras estivessem clamando, como se Deus, mais uma vez, estivesse chamando seu povo para ouvir, lembrar e retornar. Se o Monte Sinai realmente foi localizado, isso vai além da arqueologia. É profecia esculpida em pedra, revelada no tempo certo. O mundo irá reconhecê-la, ou irá enterrá-la novamente.
Agora nos encontramos diante de uma encruzilhada. As evidências, fotografias, dados geológicos, marcos físicos, apontam para algo extraordinário, antigo e sagrado. Mas a questão não é se a montanha existe. A verdadeira pergunta é: vamos reconhecê-la? Muitos não reconhecerão. Não porque a verdade seja incerta, mas porque é desconfortável. Admitir que o Sinai está na Arábia significa questionar tudo o que sempre nos foi ensinado, reconhecer que a tradição pode ter nos desviado e reexaminar a palavra, não como herança passiva, mas como uma busca viva e ativa. A verdade autêntica exige algo de nós, exige humildade, exige resposta, exige que mudemos nossa maneira de pensar, que abandonemos a cegueira e caminhemos à luz de uma nova revelação. Mas a maioria vai preferir o conforto à confrontação, o silêncio à transformação. Então, deixamos a pergunta: será que esta geração vai enterrar a verdade mais uma vez? Ou ela ressurgirá das pedras e mudará tudo? Isto é mais que história, é um chamado pessoal. Se esta montanha for realmente o lugar onde Deus falou com Moisés, por que está sendo revelada agora, nesta época? Não se trata apenas de resolver um mistério antigo. É um convite, um desafio, uma convocação mais profunda. Se Deus está revelando seu monte agora, o que Ele quer que você veja? Este momento não trata de turismo nem de teoria. Trata-se de fé, de obediência, de oportunidade. Você não foi chamado apenas para observar. Você foi chamado para responder. Por isso, te convidamos a orar, a refletir, a investigar e a compartilhar. Porque se este é realmente o monte onde a voz de Deus um dia ressoou, então talvez, só talvez, Ele esteja falando novamente. E desta vez, está falando com você.